galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e esse daqui já tem um espaço reservado em meu coração. Gente, sem brincadeira nenhuma, eu tentei por mais de 25 minutos gravar uma introdução para esse vídeo, mas eu não consigo explicar para vocês em resumo o que a gente vai comentar ao longo do vídeo de hoje. Mas eu posso te garantir uma coisa, vamos falar de relações internacionais, crises que vão acontecer inevitavelmente. Vamos falar do que a esquerda anda planejando, o que o Lula anda planejando, algumas visitas que o Lula vai receber que são importantes prestar atenção. Vamos falar dessa relação com o Alckmin, mas vamos analisar alguns problemas econômicos no Brasil. Vamos falar sobre o Lula e a Bachelet. Isso daqui foi a parte que o vídeo começa a ser construído e não tem nada a ver com aquela história do Comitê da ONU com a Lava Jato. É muito pior. Sabe aquele parecer que o Lula era um pobre coitado, que não, que isso, aquilo, que teve aquela história que sua semana passada foi retrasada? A história é muito pior e ainda assim envolve a ONU, envolve coisas ligadas a Bachelet, e isso tudo se conecta. Olha só que coisa que vocês vão falar, cara, o que é que esse menino tá falando? Isso tudo se conecta ao Meu Corpo, Minhas Regras e a CVM. Sim. Sim. Acredita. Me dá uma hora do teu dia. Tá ali, né, o verde, mas a gente não vai falar só de pauta verde e SG, também o buraco é muito mais embaixo. Enfim, se der tempo a gente comenta algumas notícias ligadas à terceira via, ligadas ao Sérgio Moro. Mas vem comigo, eu não sei como explicar. E eu quero abrir o vídeo de hoje com essa notícia, que é uma notícia boa, mas que já tem ligação com o tema do dossiê de hoje, que é o seguinte: Brasil precisará de 9,6 milhões de trabalhadores em ocupações industriais até 2025. Veja áreas com maior demanda. O Demagogia do Oprimido fala o seguinte: como um país que não cresce e não gera empregos vai precisar de mão de obra qualificada? Se cresce e vai gerar vagas, alguém tem mérito. Será que seria, sei lá, Bolsonaro, o governo Bolsonaro? Só que eu quero destacar com vocês aqui: o Brasil vai ter novas contratações até 2025. São mais pessoas trabalhando, ou seja, a indústria ela vai se expandir. A indústria, normalmente, né, ela é composta por uma relação entre humanos e máquinas. Quanto mais humanos, tem que ter, normalmente, mais máquinas. Mais máquinas demandam mais energia. Guarda isso na mente, que a gente já avança, só falando em energia, máquinas. Só para destacar aqui uma ação positiva, o Nandalim ele trouxe isso daqui, ó. A Ana Paula... acho que é Ana Paula Svets, não sei o sobrenome. Já pedi aos pais dos meus alunos para baixarem. Estão na última etapa da educação infantil. O ano passado, nas aulas particulares, com o primeiro ano, também usei esse jogo e ajudou muito as crianças a se alfabetizarem. Nota 1000. Agradecendo aí. Mas vamos voltar para o vídeo de hoje, o nosso dossiê. Estava eu passando nas redes sociais ontem e me deparei com essa notícia. O presidente sênior da Goldman Sachs, Lloyd, nome difícil, disse que empresas e consumidores devem se preparar, tá escrito assim meio estranho, né? Devem se preparar para uma recessão nos Estados Unidos, dizendo que é um risco muito alto. Enquanto o Brasil, estamos falando de crescimento, nos Estados Unidos estamos falando de recessão, crise. Por quê? O que é que está acontecendo? O que é que pode estar acontecendo nos Estados Unidos para, sei lá, entrar numa crise? A grande potência econômica do mundo ocidental? E aí nós continuamos. Olha só. Por que será que o Ocidente pode estar vivendo uma certa crise? Ontem teve uma notícia que saiu em vários portais sobre a nova ministra que o Macron indicou, né? A Gazeta do Povo noticiou o seguinte: Macron nomeia ministra socialista como nova premier. Mas eu fui atrás da imprensa mais famosa do Brasil, o G1, né? Do Grupo Globo. Eles soltaram a seguinte matéria: Macron nomeia ministra do Trabalho como primeira-ministra na França. E essa movimentação do Macron tem tudo a ver com o que teremos aqui em outubro de 2022. O Macron, ele está tentando avançar com algumas reformas, obviamente reformas de esquerda, e para isso ele vai precisar de uma maioria no legislativo. Exatamente o que eu acho que você está se preocupando nesse momento. E o Macron ele coloca a Elisabeth Borne como primeira-ministra para ela ajudar na criação dessa grande frente ampla, tipo que o Lula vem tentando fazer, e tentar trazer um apoio mais da esquerda, a esquerda radical, porque ela era ligada ao Partido Socialista. Que o Macron não tá muito bem com a esquerda raiz. Ele quer trazer esse grande apoio, né? Juntar aí do centro à extrema esquerda para ver se leva. Só que olha que coisa interessante.
Sua trajetória no governo francês, onde atuou nas pastas do transporte e transição ecológica, atende aos únicos critérios desejados por Macron. Quais são os critérios? Macron só tem 3 critérios: social, ecológico e produtivo. Só faltava falar governança no lugar de produtivo, né? Ecológico, de ver com o meio ambiente, environment, social. Produtivo, falar governança. Macron aí, né? 100% SG das ideias. Mas vamos continuar. No dia de ontem, na verdade, hoje de manhã, não, na verdade a matéria saiu ontem, ela foi atualizada hoje de manhã, o Igor Gadelha nos conta que em pré-campanha Lula receberá a princesa da Bélgica. E aí eu pergunto, peraí, o Lula ele tá fazendo... Ele e o Moro, eles têm que se decidir. Eles querem ser presidente do Brasil, presidente da Alemanha, presidente da Bélgica, presidente da França, presidente da Espanha. É uma campanha nacional e internacional. O Lula é o presidente internacional. O Lula e o Moro. O que é que conversa com a Bélgica? A gente vem vendo várias notícias, comentamos, por exemplo, no vídeo de ontem, que o Jacques Wagner está fazendo, né, uma ponte com algumas pessoas a nível internacional para tentar, né, conter os arroubos autoritários de Bolsonaro. A gente vê que tem uma certa pressão internacional para que Bolsonaro se controle, que preservamos a nossa democracia no Brasil. E a matéria só fala... Eu só quero mostrar para vocês um único parágrafo. Segundo auxiliares do petista, a pauta da conversa entre os dois deve girar principalmente em torno de meio ambiente e causas sociais. Socioambiental. Temas em que a princesa belga costuma atuar. Então você vê, a gente comentou também recentemente que o pessoal da Fundação Perseu Abramo, que é quem monta o plano de governo do PT mesmo para valer, colocou que sustentabilidade estará lá. Agenda Verde, vem com tudo. Você vê, é um movimento internacional. Só que a gente começou falando de indústria. E isso não, eu falei que fazia parte do vídeo de hoje. Por quê? Olha só isso daqui. Porque o Brasil cresce e os Estados Unidos caem. Eu estava falando do exemplo das máquinas. O risco de falta de eletricidade está aumentando em todos os Estados Unidos. E as operadoras de redes elétricas estão alertando sobre apagões contínuos durante ondas de calor ou outros períodos de pico ainda este ano. Você consegue imaginar o ser humano com tanta tecnologia? Nós temos agora foguetes que aterrissam de ré, né? O do Elon Musk. E tá faltando energia. Como assim? Nos Estados Unidos, não é no Acre, é nos Estados Unidos. O que é que está acontecendo? Que saiu no Wall Street Journal. Da Califórnia ao Texas e Indiana, as operadoras de redes elétricas estão alertando que a capacidade de geração de energia está lutando para acompanhar a demanda. Uma lacuna que pode levar a apagões durante ondas de calor ou outros períodos de pico ainda este ano. Ou seja, está aumentando a demanda, cada vez mais as pessoas estão usando mais energia, mais energia, mais energia. Só que o setor elétrico não, o setor de energia, porque não é só hidrelétrico, os Estados Unidos não depende demais das termoelétricas, não está acompanhando o mesmo passo. Não está acompanhando. E aí que as coisas começam a se conectar. Esse movimento verde, principalmente, ele vem colocando tantas barreiras no desenvolvimento energético, porque não podemos mais investir em combustíveis fósseis, porque o planeta não aguenta, etc. Que a gente está entrando agora num ponto que, cara, vai faltar energia. Vai faltar energia. E isso aqui a gente está falando a nível dos Estados Unidos. Só que temos outros problemas, como a gente viu, né, desde 2020, a questão ligada à pandemia, teve toda aquela quebra da cadeia logística. E você vê, Estados Unidos, né, a reserva de petróleo estratégica caiu para o menor valor, menor índice desde 1987. Devido a essas medidas ligadas à pauta verde, que acabam por inviabilizar certos mercados, principalmente, né, produção pecuária, grandes produções aí de alimentos, combustíveis fósseis. Somado a isso, com a quebra da cadeia logística e a própria economia que deu uma parada durante a pandemia, é a receita para a crise. Receita para a crise. E aí a gente vai para o próximo conexão, Lula e o Alckmin. Porque o Lula não está ali porque a gente vai falar de comida. Só que antes, ainda sobre o petróleo, que tem a ver com energia, os primeiros a passarem por necessidade serão os países mais pobres.
seja na escassez de combustível ou de alimentos. Europa e Estados Unidos dizem que estão preocupados com o mundo, da boca para fora. Observação: combustível influencia na produção de alimentos, segurança pública, energia, etc. Quantas e quantas fazendas dependem, né, de um maquinário que precisa de diesel, tratores, para trabalhar, a produzir em quantidade, os caminhões para levarem para cima e para baixo as coisas. E aí qual é a notícia? O primeiro-ministro do Sri Lanka falou que o país não tem petróleo. Duas notícias aqui, ó. A TSF Rádio, que é do Portugal. Sri Lanka sem dinheiro para importar combustíveis. Os estoques só dão para um dia. Sri Lanka está ficando sem petróleo, afirma novo primeiro-ministro. Estados Unidos com risco de apagão. Sri Lanka não tem petróleo. E agora? Vai parar. Como é que vai fazer a entrega? Isso daqui é um cenário que pode se alastrar para outros países. O Brasil, o mundo, né, deveria estar se preocupando em resolver problemas. Nesses últimos dias, estamos vendo uma discussão intensa sobre a questão que envolve combustíveis no Brasil. A movimentação que os governadores fizeram, né? Que graças a Deus, o Mendonça, em um primeiro momento, suspendeu, ainda vai a plenário, o pessoal está tentando recorrer, para tentar fazer um controle de preços. E percebam, nos últimos dias, o próprio Biden pediu, né, para ver se não podia aumentar a capacidade de produção da Petrobras, etc. Só que, gente, essa grande questão que envolve combustíveis fósseis não é assim, apertou o dedo, vou produzir mais. Eu estava lendo que o próprio pessoal do OPEP falou o seguinte: a gente poderia até produzir mais. E as refinarias? Hoje em dia tem tantos embargos, tem tanta dificuldade que as pessoas não se sentem mais compelidas a investir em refinamento de petróleo. Então eu posso pegar, mas não vai ter como refinar, não vai ter como transformar esse petróleo em gasolina. E aí, junte isso tudo, a matéria da Financial Times de ontem: crise de segurança alimentar é um problema maior do que energia. Energia já está ruim. E a insegurança alimentar ainda está pior. Então são coisas que deveria todos estarem preocupados em trazer solução. Trazer uma solução. E a imprensa brasileira está preocupada com Lula e com Alckmin. A gente já fala sobre isso. Eu esqueci que eu tinha colocado esse slide aqui antes. Muito se critica no Brasil que Bolsonaro, né? Não se lembram de uns meses atrás, tinha uma foto de um caminhão cheio de ossos, os brasileiros comendo e falando que era culpa de Bolsonaro, sendo que Bolsonaro foi um dos únicos presidentes do mundo que falou: gente, o ficar em casa vai trazer consequências gravíssimas, vai impactar toda a economia, a gente não pode só achar que tá tudo resolvido. O Renato trouxe aqui um gráfico que é um gráfico que foi feito pela Bloomberg. Não é qualquer um, Bloomberg. Quanto custa uma cesta básica na América Latina? Com todos os problemas que o Brasil ainda vem enfrentando, se você parar e olhar, o preço da cesta básica no Brasil está ali um pouco acima de $150, $151, se eu não estou enganado. Na Venezuela, 381. Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. O país que é a cesta básica mais cara, Guatemala, quase 450, quase 3 vezes. Você está entendendo? Então, assim, temos problema, temos, mas olha a situação ao redor do mundo. E isso daqui, né, já são países que já sofrem problemas. Imagine com o preço de comida nas alturas. E é como eu falei para vocês, qual a preocupação da imprensa brasileira diante de tudo que está acontecendo? Eleger o Lula. Chefes famosos inventam receitas usando Lula e chuchu. Enquanto o mundo discute sobre a segurança alimentar, a Folha de São Paulo está fazendo propaganda pro Lula. Grandes receitas de chefes de comidas que custam mais do que uma cesta básica, de como comer um Lula com chuchu. Esse é um grande retrato da imprensa brasileira. Mas continuamos. A mesma imprensa brasileira que finge não ver, na verdade, assim, ela consegue ver coisas que não existem. Assim, qualquer coisa que Bolsonaro faz, ela consegue enxergar um golpe, isso, aquilo, outro. E você fala: meu Deus, que golpe? Eles estão falando de golpe desde, sei lá, 2015, quando Bolsonaro era deputado, que Bolsonaro dá um golpe. Até hoje, tá todo mundo esperando, até hoje todo mundo esperando o golpe. E aí acusam o governo de diversas coisas. A gente viu ao longo de 2019 a CPMI das fake news. A gente viu a CPI da pandemia. É tanta confusão. E a imprensa sempre criando aquele caos. E é isso que eu tô passando pelas redes sociais. E me deparo com isso daqui. O Lula faz um post falando
Em 2 meses de Verdade na Rede, foram mais de 2.000 denúncias contra fake news cadastradas. Ainda temos muito caminho pela frente. Vamos juntos pela verdade. Um perfil, olha só, iniciativa de combate à desinformação voltada para denúncia, monitoramento e desconstrução de mentiras ou fake news. É um perfil. Só falta ganhar um verificado agora. O Lula basicamente tem uma agência de fact-checking agora. Isso daqui você vê, olha qual é o site. lula.com.br/verdade na rede. Imagine se fosse Bolsonaro monitorando as mentiras contra meu amigo. Aí tá lá, ó. De 14 de março para cá, 2 meses, 2.243 denúncias, 128 conteúdos próprios produzidos, 373 imunizantes de agências de checagem cadastradas, 63 grupos de WhatsApp de agentes da verdade. Os agentes da verdade. O Lula basicamente já está criando seu protótipo de Ministério da Verdade, né? 1984, na veia. A rede de desinformação bolsonarista não para. A única estratégia do presidente, que conta 7 mentiras por dia, é espalhar fake news. Todo dia Bolsonaro conta 7 mentiras. Todo dia, segundo Lula. E a gente segue continuando. Bolsonaro, Lula, mentiras, né? Desarticular algumas pessoas. E aí, falando em denúncia, e aí eu acho que eu não sei como é que eu não sei nem como descrever, né? Aquele perfil. Vamos chamar assim, a iniciativa do Lula. Eu não sei o que é a iniciativa do Lula. Falaria sobre isso. Isso daqui eu acho que é um bom prelúdio do que esperar caso o Lula chegue ao poder. Pelo menos o seguinte. O André Porciúncula, ele trouxe aqui a foto de um documento. E ele faz a seguinte postagem ontem às 9h30 da noite. Rui Costa acabou de abrir um processo contra mim na tentativa de me prender e me calar por causa de minhas críticas à desastrosa política de segurança pública do seu governo. Se acha que irá me intimidar, está enganado. Reafirmo tudo o que disse e reforço. Seu governo é patético. Falas do André Porciúncula. E aqui na imagem tem o seguinte, né? Que foi designado o Major PM André Vinícius Salles dos Santos para apurar em processo disciplinar sumário no prazo de 30 dias. Tem 30 dias aí para resolver tudo. Blá, 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 denúncia, que isso, aquilo, outro, do capitão da PM, André Porciúncula Alay Esteves, lotado no CFAP, que está em gozo de licença para tratar de interesse particular. Ou seja, o André ele não está na polícia, ele está de licença. Então ele não está falando enquanto policial, ele está de licença. Ele não estava fardado, não estava nada, mas mesmo assim, ele está sendo aí... Não sei, né? Tá na corrida da polícia, mesmo estando de licença. O que foi que aconteceu? Ao ser convidado a participar do programa de entrevista denominado Pode Zé, apresentado pelo Zé Eduardo, uma espécie aí de Datena da Bahia. Quando perguntado pelo entrevistador a definir e comparar o atual secretário de Segurança Pública e o comandante-geral da PM da Bahia, o André declarou o seguinte, abre aspas, o comandante-geral não tive convivência com ele, sendo bem honesto, tinha esse mito, essa área do caveira. Me decepcionou muito a fala dele, do negócio, do armamento, do armamento, como já falei, não tem sentido. Acho que falta entregas robustas. Foi muito enaltecido, mas eu ainda não vi entrega real. A realidade hoje na Bahia é que há um caos de segurança pública, assalto para tudo que é lado, degradação da estrutura policial, aí até que ponto é o governador inoperante, eu não consigo compreender. E aí sai falando lá um pouco mais, e aí quer que o André seja aí averiguado, né? Tá aqui, ó. Ademais, em uma live com políticos, disse que queria ver se o governador teria mesmo coragem de prendê-lo. Fato noticiado em 13 de maio, nesta capital. Assim, um epigrafado policial violou com tais procedimentos, em restando provado os pressupostos dos incisos 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 do artigo 39, com os incisos 3, 4, 6 do artigo 41, todos do sobredito EPM. Com essa fala, o André destruiu tudo. Imagina o governo do PT voltar. O governo do PT que se preocupa tanto com os direitos humanos. E aí que as coisas se conectaram. E foi aqui que o nosso dossiê começou. Isso aqui não tinha como resumir, tem que mostrar para vocês. Eu passando ontem lá pelo Twitter. Isso aqui já foi postado já 11h13 da noite. O Leonardo Coutinho, um dos maiores jornalistas investigativos que nós realmente temos, ele traz aqui uma postagem
do Hillel, vamos chamar de Hillel, do Hillel. O Hillel é ninguém mais, ninguém menos do que o diretor executivo de uma ONG. Só que essa ONG tem um papel de monitorar a ONU. É a United Nations Watch. É uma ONG que monitora a ONU. É o papel desse cara. E ele fala o seguinte, ele, né, que é o diretor executivo dessa ONG, que faz um trabalho de monitoramento com os independentes da ONU, ele chama a atenção para algo com potencial de colocar, deve ser um potencial de arranhar a credibilidade de relatórios do UNHRC, que é United Nations Human Rights, não sei se é Commission, deve ser comissão. É a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Aquele mesmo comitê, comissão, etc., que falou que o Lula é um pobre coitado. E aí o Hillel, ele traz o seguinte, ó. Você vê ele que tem um documento, uma foto, tá ali com marca-texto, né? Olha os nomes dos países. Catar, Federação Russa e o país comum, né? O asiático lá, o vermelhão. A enviada, né? É uma membro aí dessa comissão, a Lena, vamos chamar só de Alena. Ela tá no Irã para investigar abusos de direitos. Só que ela acha, segundo esse cara, ela acha que regimes como Irã, Rússia, Venezuela, esses regimes, na verdade, são as vítimas. E as sanções ocidentais são as culpadas. Pô, peraí. Uma enviada da ONU tá num país desse e acha que o país é vítima e não é malvadão, Venezuela não é malvadão. Exposed, seu escritório recebeu grandes doações dos comunas, Rússia e Catar. Essa enviada da ONU, que tá lá, né, no Irã, falando que basicamente o Irã é vítima, recebeu dinheiro de doação desses países aqui abaixo. Rapaz, que história é essa? E ele marca a Bachelet, porque a Bachelet, que é amiga do Lula, e o Disseu fala que a Bachelet chegou ao poder com a ajuda do Foro de São Paulo, ela que coordena essa comissão. E esse cara continua, né? Ele marca a Bachelet, que você vê aqui, ó, chefe, alto comissário da ONU para Direitos Humanos, ex-presidente do Chile. E essa daqui é enviada da ONU. Ele fala o seguinte, ó, essa Alena, ela tem visitado o Irã e se reunido com autoridades desde dia 7 de maio. Mas há 0 fotos. Isso não tem precedentes. Cara, tá meio vergonhoso o trabalho dela, né? Nós chamamos a embaixada americana dos Estados Unidos da ONU para condenar, né, o que está acontecendo nessa comissão. A tradução fica muito ruim. Não é ético que um especialista em direitos humanos da ONU receba doações de regimes opressores, especialmente aqueles que ela já tem ou denunciará como vítimas de sanções ocidentais. Imagine, ela trabalha para a ONU com direitos humanos e ela vai para países opressores e às vezes até recebe algumas quantias para ajudar na locomoção, etc., desses mesmos países. Aí tá meio estranho. O Leonardo Coutinho, ele continua, ele não só traz essa informação, ele fez uma thread. E aqui a coisa agora a gente começa a escalar um pouco o nível da discussão. O doutor lá, o carinha que a gente acabou de falar, esse nome, Riley, não sei. O Riley postou o link do documento onde se pode verificar a lista de patrocinadores dos consultores que produzem os relatórios do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Acho que além do problema identificado por ele, parece haver um abuso do sistema por alguns países. Não há elementos que permitam fazer acusações ou ilações sobre a conduta dos relatores da ONU, mas um cruzamento rápido entre alguns exemplos de doadores e a posterior repercussão que eles dão aos relatórios permite, sim, suspeitar que os países usam e abusam dos documentos. Tipo o parecer que o Lula recebeu. E olha só, o Leonardo Coutinho, ele traz um exemplo. Ele colocou essa imagem aqui no Twitter dele. Eu fui atrás da imagem em tamanho maior, vocês vão entender o que é que ela diz. $130 mil desse país aqui, né? O Comunão, lá da Ásia. Aqui vai o primeiro exemplo. Os comunas bancaram um relatório sobre direitos dos imigrantes. Olha só. Patrocinaram um relatório. Depois que o relatório estava pronto, ele foi utilizado para servir de base para o regime comuna acusar, utilizando, né, da grife da ONU. Olha, tem um relatório da ONU, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, de violações aos direitos dos imigrantes. Olha só que interessante. Logo eles. Aí ele traz essa seguinte notícia. Eu já trouxe a notícia traduzida.
Os comunas tentam virar a mesa contra o Ocidente após críticas de membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Pequim diz estar preocupada com as violações dos direitos dos refugiados e imigrantes por países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá. Ele fala, ele ataca, blá blá blá, uma confusão no Conselho. Aí a matéria continua. Olha esses 2 parágrafos. A seção sobre migração, essa seção onde os comunas estavam criticando o Ocidente, foi baseada em um relatório do Relator Especial da ONU sobre os Direitos Humanos dos Migrantes. Quem é o relator? Um rapaz chamado Felipe González Morales, que se concentrou no impacto das rejeições dos migrantes em terra e no mar. O relatório é altamente crítico da política de resistência dos Estados Unidos. Aí, o documento completo, que é um documento acho, de 87 páginas, eu fui lá abrir para ver, você encontra esse print aqui, ó. Enviado especial, né, de direitos humanos para imigrantes. Olha quem é o responsável, Felipe González Morales, aqui é o nome maior. Quem é? É o rapaz da matéria. E aí, recebendo, né, esse rapaz recebeu $130 mil dos comunas. E ele fez um relatório que os comunas usaram para criticar o Ocidente. Isso é muito estranho, muito estranho. A gente viu também esse mesmo conselho, né? Falando que o Lula, meu Deus, coitadinho do Lula na Lava Jato. Aí você já para e já faz a primeira reflexão. Você imaginou o Lula de volta no poder? O apoio internacional que o Lula vai ter para avançar com as pautas da esquerda? Vai ser difícil frear. Vamos continuar. Aí o Coutinho traz outro exemplo. A Rússia foi uma das financiadoras de um relatório sobre as minorias. A estatal russa usou o documento na campanha de Moscou para mostrar que os ucranianos aí são preconceituosos. Representante especial da ONU, Ucrânia e Estados Bálticos se tornam um lugar sombrio para as minorias. Aí traz aqui a matéria. A minha tradução é diferente para ele. Ele traz a matéria em alemão. Eu traduzi, aí tá aqui, ó, enviado especial da ONU, Ucrânia e Báltico se tornaram um lugar sombrio para minorias. Fernand de Varenes, relator especial da ONU, né? Ele denunciou práticas discriminatórias. E aí você vê que esse rapaz daqui, olha só, 50. Recebeu um patrocínio de 50 mil doletas da Federação Russa. Então, assim, são algumas coisas muito estranhas que acontecem. Muito estranhas que acontecem. Isso aqui envolve a ONU, relações internacionais. Coisas que às vezes a imprensa deixa passar batido. Mas vamos continuar. E o Leandro Coutinho ele fecha falando o seguinte. É interessante observar que no relatório, que cobre apenas 2021, é possível ver o financiamento de atores não estatais para o trabalho dos relatores especiais. Isso pode ser verificado a partir da página 43. Na verdade, isso daqui está na página 44 e 45. E olha quem aparece, um dos doadores para os representantes especiais da ONU, a gloriosa, famosa, que está no coração de vocês, a Open Society Foundation do nosso amigo Jorginho, o Jorginho Soros. Aí você vê. Então, olha só, a gente está comentando isso por quê? Primeiro, a gente dá para fazer essa reflexão, o apoio internacional que o Lula teria, como essa comissão, comitê, enfim, falou que o Lula é uma pobre vítima da Lava Jato. Só que, além disso, você consegue ver que uma entidade, que ela é uma entidade política, mas não é uma entidade estatal, a ONU não é uma entidade estatal, seria uma espécie de autarquia internacional, talvez, não sei nem se dá para falar isso daí, mas enfim, uma agência, talvez até uma agência reguladora, não, a ONU não tem esse poder de ser uma agência reguladora internacional, tenta, mas não tem. Consegue avançar com algumas coisas, na verdade, pelo menos consegue impactar no rumo da política mundial. Consegue impactar a atuação da... É claro, é inegável. Vide, por exemplo, a Agenda 2030. Vide, por exemplo, questões ligadas ao ESG, que veio da ONU. E quando você pega, por exemplo, o ESG, é o que o Leonardo Coutinho está falando o seguinte. Atores não estatais. Não é o Estado. Não são as pessoas que vocês elegeram que estão tomando as decisões que irão impactar a sua vida. São os iluminados, são os iluministas. E sobre isso a gente se conecta agora no próximo tema. Vida. A vida. Só que a gente vai falar da vida começando
com a CVM. O que a CVM tem a ver com a vida e tem a ver com o que a gente falou anteriormente. Ontem eu trouxe essa matéria da CNN que falava o seguinte: regra vale apenas em 2023, mas empresas já incluem dados ESG em seus balanços. A CVM alterou a instrução, passando a exigir que companhias brasileiras apresentem seus indicadores de questões climáticas, bem como seus riscos ambientais, sociais e de governança. A Atalaia fala o seguinte: conservadores e liberais só veem a dinâmica, privatizar ou estatal, né? Vamos privatizar, não manter isso, aquilo, outro. Isso daqui não tem nada do Estado. Não tem nenhuma participação do Estado nisso daqui. E aí? Hoje o mercado financeiro, ele é autorregulável. O legislativo hoje quase não tem mais poder nenhum. E a matéria da CNN fala o seguinte: esse movimento faz parte de um processo de adaptação que as empresas de capital aberto terão que fazer. Todas. Olha só, todas vão ter que fazer. Devido à alteração feita pela CVM na instrução 48009 em dezembro de 2021, que obriga as companhias brasileiras a apresentarem esses indicadores, além de um inventário de emissões de gases de efeito estufa e prestar informações a respeito da diversidade do corpo de administradores empregados. Mas acho que a diversidade não para por aí. Marcelo Oliveira, CFA e fundador da, QuantSet, afirma também que aquelas companhias, olha só, aquelas companhias que não cumprirem com as regras vão ter que ser mais eficientes em termos ecológicos, porque cada vez mais as pessoas vão buscar esse tipo de empresa. Estou sentindo uma ameaça, que as empresas que não se adaptarem vão fechar as portas. Estou sentindo um tom um pouco ameaçador. E a matéria diz que isso daí que a CVM vem fazendo é um exemplo que vem de fora. Vem de um exemplo, por exemplo, europeu, que desde 2021 já tem essas práticas. De acordo com o plano de ação da União Europeia, o aumento das catástrofes naturais relacionadas aos fenômenos meteorológicos significa que as companhias terão de se preparar para um aumento dos custos. As empresas têm que aceitar que vão ganhar menos dinheiro. O aumento das temperaturas no planeta, blá, blá, blá. E dessa forma, os bancos também estarão expostos a maiores perdas devido à menor rentabilidade das empresas, mais expostas às alterações climáticas ou fortemente dependentes de recursos naturais cada vez mais escassos. Agora para e pensa. As empresas que tiverem expostas a alterações vão ser as que mais vão sofrer. Ou seja, as empresas que se adequam, as empresas que fazem compensação de carbono, etc., essas estão de boa. Essas, os bancos não precisam ter medo. Logo, aquele exemplo que eu sempre dou do BNP Paribas, que diz que não financiamos nenhuma terra no Cerrado que desde antes de 1º de janeiro de 2020 já não seja terra produtiva, vai ser tipo isso. Não vai ter linha de crédito no banco para quem não se adaptar. Quem não se adaptar não vai ter crédito no banco. Como é que o mercado se desenvolve, então? Amigo, então só os melhores dos melhores dos melhores. Só quem foi iluminista. Só que essa questão do ESG não tem a ver apenas com o meio ambiente. Tem a ver com a vida. Tem a ver com coisas do social. O social é um dos grandes pontos. Inclusive está na conversa que o Lula vai ter com a princesa, que é um dos critérios que o Macron vem implementando. Que são as pautas que os presidentes dos mais diversos países, de esquerda, mais diversos países, estão tentando avançar. O Leonardo Atucci, vamos falar assim, o fundador do Brasil 247 tinha apostado, o Boric, não sei se é o Guilherme, tô confuso. O Boric, presidente do Chile, o Atucci lá do Brasil 247 falou, ele é o primeiro presidente ESG que temos aqui. ESG das ideias. Olha só isso daqui. Starbucks pagará despesas de viagens dos trabalhadores por Meu Corpo, Minhas Regras e cirurgia de gênero. Isso daqui é ESG ou não é? A empresa que tomar esse tipo de medida, fizer esse tipo de contribuição, é uma empresa com bons indicadores ESG? E aí? Vocês viram que o Lula falou sobre essa pauta. Vocês viram que o Lula falou sobre Meu Corpo, Minhas Regras. Vocês sabem o que a esquerda pensa sobre isso. Eu tenho uma resposta. Sem confabular.
Vamos às matérias da própria grande imprensa, começando aqui pela Veja. Starbucks oferece reembolso a funcionárias dos Estados Unidos por viagens para Meu Corpo, Minhas Regras. Olha como a Veja trata o tema, os sinais de retrocesso na legislação. Para eles, você derrubar a questão lá do caso Roe e Wade é um retrocesso. É um retrocesso. Os iluministas não gostam. As reações também já chegam ao mundo corporativo. O mercado financeiro, por quê? A Starbucks aumentou o pacote de benefícios de saúde de seus funcionários nos Estados Unidos. Essas questões ligadas, né, Meu Corpo, Minhas Regras, cirurgia de gênero, isso é aquele pacote de bônus para o funcionário trabalhar feliz. Para receber os benefícios sociais para o empresário, para o funcionário trabalhar feliz. Tipo licença maternidade, papai, paternidade, né? Você tá entendendo? Então, assim, isso aqui meio que é um indicativo que como assim? Tá mexendo nossos indicadores SG. Segundo publicação feita pela empresa, nesta segunda-feira, a companhia vai cobrir as viagens. Como mostra a Veja dessa semana, a sinalização do retrocesso, né? Da Suprema Corte, sobre a permissão, né? O impacto na discussão dos direitos reprodutivos em todo o mundo. Os trabalhadores têm direitos. Temos que respeitar o direito dos trabalhadores. Direitos, está dentro da pauta social. É o que eu sempre falo, temos que lutar pelos nossos direitos, pelos nossos direitos, pelos nossos direitos. Mas então, isso daqui ainda não é o suficiente para bater o martelo e falar que o Meu Corpo, Minhas Regras é ESG. Eu sei disso. Aí de novo eu falo o seguinte, prevê-se que o retrocesso tenha reflexo imediato em pelo menos 26 estados prontos para adotar leis que restringem ou proíbem o procedimento. Vamos continuar. Aí eu achei um site internacional chamado Responsible Investor, investidor responsável. Traduzi já, tudo traduzido. Agências de classificação ESG evitam questão de direitos ao meu corpo, minhas regras após vazamento da Suprema Corte. Já está começando a ficar, né? ESG e a pauta. Após vazamento, lá do que a Suprema Corte Americana pode dar, né, sobre a questão do Roe e Wade, o investidor responsável perguntou às 6 principais agências de classificação de ESG como os direitos ao meu corpo, minhas regras são integrados em suas pontuações de sustentabilidade corporativa e soberana. Não está claro se uma reversão do caso teria repercussões para a classificação do ESG, né, soberano dos Estados Unidos. Nós temos que ver aqui para ver se vai continuar sendo o fator de ESG ou não, porque mesmo que a justiça fale que é proibido, isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso. Nós somos iluministas. Vamos colocar algo que é proibido por lei, talvez como um indicador positivo. Mesmo que a lei proíba, a gente coloca aqui. E aqui na questão, só, por exemplo, das empresas ajudarem os funcionários, né? Ajudarem. Mas, por exemplo, do mesmo jeito que você produzir combustíveis fósseis não lhe dá um bom índice, se você é uma empresa, sei lá, do ramo farmacêutico, você produz coisas, aí da empresa média que produz equipamentos utilizados, você pode ter impactos, porque o seu mercado não é um mercado sustentável. Talvez ainda não seja o suficiente. Pois bem, achei outro site internacional, Roll Call. Investidores pressionam empresas a fazer caso de negócio sobre o meu corpo, minhas regras. O que está acontecendo? Vou explicar para você. Essa matéria é meio longa. A RIA Ventures, uma Venture Capital, que acumula, né, quase 6 vezes mais capital do que uma carta assinada de investidores anteriormente da Trillium Asset. Assim, no passado, lá em 2015, se eu não me engano, a Trillium Asset, que é uma gestora de 2,5 bilhões, tinha feito uma carta a favor do meu corpo, minhas regras, etc. E diante do que está acontecendo agora nos Estados Unidos, outra Venture Capital aí, né, a RIA, se juntou. Tem 6 vezes mais aí, né? 215 bilhões. Não, acho que é 200. Não, enfim. Tem 6 vezes mais, né? Capital. E falou, cara, olha só. Estão se movimentando sobre a saúde reprodutiva, que não abordava, né, o meu corpo, minhas regras pelo nome. O controlador da cidade de Nova York, Scott Stringer, que supervisiona os fundos de pensão públicos de 215,5 bilhões,
fundos de pensões públicas. É tipo a Previc, né? O cara controla tipo a Previc no Brasil. Está entre os signatários da carta liderada pela RIA Ventures. Então, chamaram aí várias pessoas do mercado corporativo para fazer pressão sobre essa pauta. A Trillium, que foi quem fez a carta lá no passado, para tentar defender isso daí, gestora de 2,5 bilhões de dólares em ativos que incorpora questões ambientais, sociais e de governança e investimentos, ou seja, ESG, focada no acesso à contracepção em seus esforços iniciais relacionados à saúde reprodutiva em 2015, disse o acionista Alan Pearce em entrevista. Isso foi sob uma Casa Branca diferente, observou ele, as prioridades mudaram em 2017 quando o Trump se tornou presidente. A matéria continua falando o seguinte: no centro da campanha do investidor está o argumento de que garantir que os funcionários tenham acesso a serviços de saúde reprodutiva, olha como eles usam termos bonitos, os funcionários terão direito à saúde reprodutiva. Olha só, o funcionário tem direito a isso, incluindo contracepção e meu corpo, minhas regras, e além disso recebam benefícios dos pais, das empresas, uma vantagem competitiva no recrutamento de talentos. Isso faz com que a gente tenha funcionários melhores. Aumenta os esforços de diversidade e inclusão e evita obstáculos que poderiam diminuir o desempenho do trabalhador ou a trajetória da carreira. Olha só, né? Vamos fazer uma mulher. Ela escolheu ser mãe. E ela jogou a carreira dela no lixo, porque talvez se ela tivesse parado ali, ela ia virar CEO da empresa. O filho atrapalhou ela. Os grupos de investidores estão pedindo a Progressive e a Macy's, que são dois grupos aí que estão batendo, dois grupos ativistas de esquerda. O Progressive é progressista, né? Que informem até 1º de dezembro sobre os riscos e custos que podem resultar de políticas estatais propostas ou promulgadas que afetem os direitos reprodutivos, bem como quaisquer estratégias que tenham desenvolvido para minimizar ou mitigar esses riscos, inclusive por meio de lobby, de acordo com o texto divulgado pelo principal arquivador Ezio Sol, um defensor da questão ESG. Olha como o ESG está ligado ao meu corpo, minhas regras. Enquanto isso, algumas empresas abordam publicamente as questões do meu corpo, minhas regras. Em junho, 187 empresas, junho do ano passado, incluindo a Bloomberg, fundada pelo candidato presidencial democrata Michael Bloomberg, publicaram um anúncio no New York Times dizendo que restrições, né, seriam ruins para os esforços de diversidade empresarial e corporativa. No Brasil, não pode. No Brasil, não pode. Mas não é proibido, por exemplo, você fazer uma campanha questionando. Vocês viram a capa da Veja. Precisamos discutir o meu corpo e minhas regras? O Lula falou isso. Vocês hoje já conseguem ver que várias empresas já têm Dia do Orgulho do Cabelo Azul. Dia do Orgulho do Cabelo Verde. Semana disso, semana daquilo outro. E se a empresa ter o dia da reflexão sobre o direito reprodutivo? Isso vai dar uns pontinhos de SG, né? E quando isso começa a se tornar obrigatório? Quando tiver uma data oficial, o dia da discussão sobre o direito reprodutivo. Você já pensou nisso? Você consegue ver como essa agenda... Eles acharam um jeito de avançar com essa agenda sem a canetada estatal? Tudo via o mercado corporativo, as grandes empresas. E como eles estão criando um terreno que está cada dia mais difícil para o pequeno e médio proprietário trabalharem. Cada vez lucrando menos. Se você tem um lucro de 10% na sua empresa, você tem uma empresa de pequeno médio porte, você fatura lá 1 milhão no ano, 10%, pô, você tirou 100 mil no ano. Para você. Esquecendo, você tirou 100 mil no ano. Pô, bacana. Se sua empresa cai pela metade, de 100 mil você ganha 50. Pô, já não tá tão bom. Agora imagina a empresa grande. No final do ano, os caras faturam 40 bilhões. Reduzir metade, 20 bilhões. Nossa, como tô pobre. Caiu de 4 para 20 bilhões. Tá entendendo? Não pesa. O corte nos lucros só pesa pro cara que ganha pouco. Quer ganhar muito, ele continua ganhando muito. Caiu de bilhão para bilhão. Eu deixei de ganhar não sei quantos bilhões para ganhar não sei quantos bilhões. Tá falando de bilhão. Enquanto isso, o pequeno produtor, o pequeno proprietário tá tentando, cara, pagar a escola do filho. Sabe? Sobrar dinheiro para comprar roupa bonitinha para ir na igreja no domingo. Ainda tem esse daqui. Bloomberg
Da própria Bloomberg. Ativismo dos acionistas emergindo como novo caminho para o direito do meu corpo, minhas regras. Olha só. Via acionistas. Forçando as empresas, para forçar o debate na sociedade. As empresas enfrentam uma pressão crescente dos acionistas para proteger o acesso ao meu corpo, minhas regras para os trabalhadores. Vimos essa tendência começar até certo ponto nos anos anteriores, disse Carolyn Frantz, co-diretora de práticas de empresas públicas ESG, da empresa tal. Agora há uma série de propostas pedindo às empresas que discutam mais diretamente a possibilidade de direitos reprodutivos para sua força de trabalho. Até quanto tempo isso está acontecendo no Brasil? Até quanto tempo aparecer um grande filantropo, sei lá, vamos pegar aquele bilionário bem famoso do Brasil, cabelinho branquinho, ligado a alguns políticos, até quando ele pegar uma funcionária para servir de exemplo, essa daqui, botei no avião, eu não consigo fazer por muitas, mas essa daqui, ela foi para os Estados Unidos fazer esse procedimento, ela foi para outro país e parecer, e sair na Veja, sair no Globo, sair na Folha de São Paulo como um, nossa, sensacional, sensacional, porque o Brasil vive no retrocesso, o Brasil vive na escuridão, não somos iluministas. Mas vamos continuar. E aí nesse meio tempo, qual é a preocupação dessa galera? Plataforma traça raio-x do terceiro setor com foco em critérios ESG. A briga no Brasil é quem é o dono do selo, quem é o dono do carimbo, quem diz quem pode e quem não pode participar da jogatina. Com o objetivo de formar o maior banco de dados sobre o terceiro setor brasileiro, levando em consideração, a Agenda 2030, uma parceria entre consultorias lançou nesta semana a plataforma Mais, Mapa do Impacto Social. Por meio da plataforma, ONGs e OSCs poderão atualizar suas informações para terem visibilidade e alcançarem potenciais investidores, parceiros e doadores. Agora, até as ONGs profissionais têm que ser ESG das ideias. O projeto foi idealizado pela Impact Beyond, Instituto FI, e já possui mais de 30 parceiros operadores como Ambev, do glorioso lema, Mercado Livre, fora outras empresas aí. Aí você vai no site e você vê aqui, ó. Já começou grande. BMW Foundation. Só quem menos corre aqui voa. E a coisa segue avançando. Todo mundo quer ter o poder de bater o carimbinho. Aí continua. Fundos brasileiros ainda patinam para virarem chave para o ESG. Aí o final fala o seguinte, ó. Morata ressalta que as próprias empresas ainda não estão preparadas para fazer ESG em casa e permitir que uma consultoria mostre os pontos que precisam mudar radicalmente. Imagine você ter uma empresa, você pagar para alguém, você vai ter que pagar pelo serviço, que nunca é barato, né? Veja o Moro. O Moro era consultor e o Moro era na aula de ESG. O Moro ganhou quase 4 milhões em um ano, menos de um ano. Menos de um ano. Imagine. Óbvio que você não vai ter um consultor igual o Sérgio Moro. Imagina o peso disso daqui para as pequenas e médias empresas. E você vai ter que mudar radicalmente depois. Meu amigo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Quem você acha que apoia essa pauta? Entre os dois candidatos que irão disputar a eleição, porque não me vem com terceira via. Lula, Bolsonaro. Quem é a favor disso? Aí continua. Continua e continua mesmo. Olha o que está acontecendo no Brasil. Ubatuba vai cobrar taxa de turistas a partir de junho. Carros vão pagar R$13. Moto R$3,50 e R$92 para ônibus. Para você rodar, você tem que pagar. Por quê? Porque é pelo clima, pelo meio ambiente, para proteger o planeta. Você tem que fazer com que o privado se interesse em participar da brincadeira. Eu espero que eu tenha trazido aqui uma matéria que tem esse pedaço. Para colocar dinheiro, o Japão precisa investir 1,2 trilhão de dólares em descarbonização em 10 anos, diz o Ministério da Indústria. Eu espero que o Japão tenha esse dinheiro. O Brasil não tem. E eu espero que o Brasil não sofra por não ter esse dinheiro e não fazer essas mudanças. E olha só como são as coisas. O vídeo de hoje, a gente pode até falar um pouco em algumas soluções. Podemos. Estão meio distantes, mas já dá até para pensar em algumas coisas. Só que a gente falar delas, tô eu passando ontem pelo Estadão, que é o jornal no Brasil que acho que mais fala de ESG, e tem esse texto aqui, ó. O clima, a Amazônia e as eleições de 2022. Aí eu vou, análise. Eu normalmente não trago, quando eu trago a matéria do Estadão, só trago o título. Se eu trouxe a foto é porque tá algo interessante. Instituto não aceita corrupção. Acho que eu não sei que lá, Liviano, Roberto Liviano.
Enfim, é do amigo do Moro. É o Instituto do Amigo do Moro, que inclusive uma vez fez uma live com que estava presente, né, Eliane Cantanhede, Randolfo Rodrigues e Sérgio Moro. Mas vamos continuar. Só quero mostrar 3 parágrafos. Desta feita, a esmagadora maioria da sociedade brasileira, calejada e sofrida por tantos infortúnios, mais suficientemente informada pela insuspeita ciência. A ciência é suspeita. Não questione a ciência, porque você é iluminista. Iluminista não questiona a ciência. Está preparada, desperta e lúcida para a inadiável missão cívica de escolher seus representantes dentre os de melhor visão, caráter e bom senso, que compreendem a derrocada iminente de nosso sistema econômico e a demanda moral inadiável pela perpetuação da vida. E olha como ele termina. Isso tudo mediante renúncia às inconsequentes e perniciosas relações travadas com a natureza até aqui. Você vai ter que renunciar a coisas inconsequentes e perniciosas. Relações. Quer um exemplo? Você vai ter que comer menos carne. A quantidade de carne que você está comendo, meu amigo, não dá. Não cabe. Não cabe mais nesse planeta. Não cabe mais. Olha o que a gente vem comentando. Essa matéria aqui, quando ele está descrevendo, ele fala sobre PLs, ele fala sobre marco regulatório, ele fala sobre regulamentação como um todo, sobre compliance. A gente vem repetindo isso assim de forma exaustiva. A legislatura de 2023, temas ligados à soberania e regulamentação vão estar em destaque. Em destaque. Em 2018, quem se elegeu lidou com algumas reformas. A grande pauta era a Previdência. O Brasil meio que ia quebrar. Tinha que resolver o problema da Previdência. Resolveu mais ou menos. Agora é aqui. É regulamentação. Só que essa matéria traz algumas informações que eu falei, rapaz, aqui você começa a ver aquela digital tucana, a digital meio pessoalista, é digital da esquerda, principalmente da esquerda social-democrata. Mas o mercado não está indiferente. O mercado não. Em abandono ao egoísmo ético de Mandeville e Smith, rumo ao capitalismo de stakeholders do Klaus Schwab, o cara do Fórum Econômico, né? Que o Moro vai, a Luna Zabor vai, o Eduardo Leite também, aquele pessoal do grupo agora, vários são os jovens líderes, né, do Fórum Econômico, que é do movimento da Ilona, que hoje entra na ONU como conselheira da ONU, que tem o Armínio Fraga à frente, que trabalhava para o Soro, gerindo dos fundos do Soro no passado, depois veio para o Brasil trabalhando no Banco do Lema, trabalhou depois, foi aprendendo no Banco Central, né? Nesse rumo, é o desígnio de implantação nas empresas do novo regime de governança corporativa socioambiental. Ou seja, ele está falando, a leitura desse cara é a seguinte, essa eleição a gente vai decidir as pessoas que vão ajudar a trabalhar pela implantação de novas regulamentações no aspecto social, ambiental e de governança. E acho que vocês já perceberam que não é apenas coisas ligadas ao ambientalismo. Vocês estão vendo, os direitos reprodutivos também são ESG. E aí vejam só, capitalismo de stakeholders. Essa matéria aqui da Forbes, ela dá voz ao Larry Fink. Esse cara é apenas o CEO da BlackRock, o maior fundo de investimentos do mundo, com mais de 10 trilhões de dólares. Não é bilhão, é trilhão mesmo, de dólares, 10 trilhões. Eu não consigo nem quantificar o que isso dá para comprar, mas enfim. Olha o que ele diz. O maior desafio... a tradução ficava horrível. Tinha que trazer no original até para pegar o capitalismo de stakeholder, né? Que ele diz, ó, Larry Fink, capitalismo de stakeholder, que é o cara lá do Estadão está defendendo, da turma do Moro. O maior desafio do nosso tempo é como motivar atores para incluir o privado na hora de pagar para proteger o clima. Tira o Estado. Temos que colocar o povão aqui. Temos que colocar o mercado financeiro aqui. Traz o privado, traz você. Você vai pagar por isso. O Fink, né, ele quer mudar como o mercado financeiro, o stock market, classifica a performance do business. As classificações, os índices. Especificamente, o ESG, a métrica de ESG, deve ser a nova medida de sucesso, porque isso vai motivar uma mudança corporativa em prol do clima. Por quê? Porque o ESG
recompensa empresas que prestam atenção no interesse dos stakeholders, não apenas dos shareholders. Shareholders são os acionistas. São as pessoas que botam dinheiro na empresa. São os donos da empresa. Os acionistas são os donos da empresa. A empresa privada, ela só tem um acionista, né? Que é o dono. Os stakeholders, quando você fala de stakeholder, é tudo. É o consumidor, é o cara da logística, é o funcionário, é o dono, é a sociedade. Stakeholders, é tudo. Isso é o capitalismo stakeholder. É isso que os caras estão defendendo. É isso que a esquerda atualmente vem tentando levar à frente. Abandone o capitalismo e abrace o capitalismo de stakeholder. Stakeholder capitalismo não é sobre política, não é sobre social ou uma agenda ideológica. Não é o woke, que é um termo lá para falar que uma pessoa tirando com a esquerdalha. É um capitalismo dirigido por relações que causam benefício mútuo entre você, empregados, consumidores, a rede de logística, de supply, né, etc. E as comunidades que a sua companhia se debruça, né, depende para prosperar. Olha que discurso. E aí, para não terminar parecendo que estamos diante de um caos total, e agora? E agora? Às vezes a solução é um pouco mais simples do que parece. O problema é assim, o caminho é simples. Você impor o caminho simples que é complicado, mas o caminho é muito simples. O caminho é muito simples. Eu quero relembrar uma coisa que a gente falou no dia 11. No dia 11 eu trouxe isso daqui, ó. O cara da CNBC finalmente descobriu os preços das commodities explodiram devido ao ESG. O ESG tá fazendo todas as commodities. A gente tá vendo problema ligado a combustíveis, falta de energia. Cara, tá complicado, tá meio complicado. Eu sei que a gente tem que salvar o planeta, mas tá meio complicado. A gente tem que ir um pouquinho mais devagar, mais devagar. Aí no vídeo eu trazia esse rapazinho aqui, ó, o Vivek. Um rapazinho aqui. E ele falava que, cara, a gente tem que mudar meio que as relações empresariais, tem que voltar pro que era no passado. E para minha surpresa, um amigo meu me mandou um artigo desse cara. Nas últimas horas eu falei, cara, olha como as coisas se encaixam. Às vezes a solução tá no óbvio. Isso é uma matéria no Wall Street Journal, jornais mais famosos do mundo. Acordei Inc., startup do autor para enfrentar a BlackRock. Ele até colocou o nome de Whitestone, né? BlackRock seria a rocha negra, Whitestone seria a pedra branca. Esse rapazinho, olha só, ele já tá aparecendo até na conferência conservador em Orlando, na Flórida. Apareceu lá, etc. Então você vê os conservadores americanos discutindo sobre isso. E olha o que ele disse. Uma empresa financeira novata apoiada por Peter Thiel e Bill Ackman tem uma mensagem para as corporações americanas. Concentrem-se em ganhar dinheiro, não em tomar posições. É tão simples. Ganha dinheiro, cara. Esquece de ganhar dinheiro. Foca em ganhar dinheiro. A empresa chamada Strive fica sediada longe de Wall Street, no estado natal de Ramsey, Ohio. Em uma entrevista, na segunda-feira, o homem de 36 anos apelidou sua abordagem de capitalismo de excelência, focado em deixar empresas que fazem... focado em deixar as empresas fazerem o que fazem de melhor e nada mais. Em vez de criar um agro ESG, vamos criar o agro brasileiro, que é o agro recorde. É o agro que mais preserva o meio ambiente e é o que mais entrega. É assim, cara, é só fazer o que tem que fazer. Ele criticou o que vê como viés liberal rastejante dentro da BlackRock e seus pares, como Vanguard, State Street, que ele chamou de cartel ideológico. O rapaz falou que não teria, né? Diremos às empresas petrolíferas que sejam excelentes empresas de petróleo e que as empresas de carvão sejam excelentes empresas de carvão e que as empresas de energia solar sejam excelentes empresas de energia solar, disse ele. Ele escreveu para as páginas de opinião do The Wall Street Journal. O projeto desse rapaz, né, começou disfarçado, né, assim, em segredo, mês passado, com o codinome Whitestone para tentar capturar seu objetivo de ser o anti-BlackRock, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Então, assim, no final do dia, qual é a solução? A solução é a gente voltar para o básico. É focar na entrega do resultado. Como a gente chegou aqui, temos que ter alguma abordagem, assim, com a preocupação ambiental. O tema não pode ser o banda voou, não, tem que ter alguma regra. Não pode despejar o esgoto no meio do rio. Não pode despejar substância, nessa lá, tinta, empresa de tinta. Não pode. Não pode ser assim. Tem que ter o mínimo do mínimo do mínimo. Mas a gente tá vendo uma situação de total crise. E qual a preocupação da galera? Sustentabilidade. Vamos salvar o planeta. Salvar o planeta a custo do quê? Pessoas passarem fome,
falta energia. Olha as pautas que estão sendo discutidas. Aí você vê como são as coisas. Inesperado, depois de perder mais de 70% do valor de mercado nos últimos meses, a Netflix mandou um aviso para seus funcionários, que é mais ou menos o seguinte, o aviso. Ó, galera, então, quem não estiver preparado para trabalhar com conteúdos que não concorda, você pode deixar a empresa. É assim, ó, só produzir séries de ideologia de esquerda não tá dando muito bem, a gente tá perdendo assinantes, Netflix, isso, aquilo, outro. Então, assim, a gente vai ter que, cara, despolitizar um pouquinho. Teremos que despolitizar um pouquinho e talvez voltar a produzir cinema. Só produzir cinema. Assim, vamos esquecer um pouquinho a política. Vamos esquecer um pouquinho a política e vamos só voltar a focar na excelência do serviço. A solução às vezes é tão simples. Aí você para e pensa. Deixa eu ver o que tinha que vir aqui depois. Isso aqui depois é aqui. Vou parar por aqui. Só para e pensa o seguinte, pra gente fechar todo o raciocínio. A gente já começou um monte de coisa desde o início, né? Sempre focado aí nessas relações aí entre diversos setores diferentes. Olha quando inicia o governo Bolsonaro. Ele colocou um engenheiro para comandar o Ministério da Infraestrutura. Tarcísio. Acho que o Brasil entregou várias obras. Ele colocou, sei lá, um economista para gerir a economia. Eu acho que o Paulo Guedes vem entregando resultados. Assim, o Bolsonaro falou, cara, vamos tentar trazer o responsável daquela área para lidar com aquela área, para tentar lidar com o mínimo de responsabilidade e tentar trazer excelência para a nossa agenda. Ainda que Bolsonaro indique uma pessoa mais política para determinado cargo, ainda assim não é de porteira aberta. Não, pera aí, irmão. Pera aí, senta aí um pouquinho. Você vê que as posições chaves dentro de Ministério XYZ continuam ali por pessoas que são especializadas em determinado tema. Não é o foco na política. Veja como é exatamente o oposto do Lula. O mercado financeiro está perguntando para o Lula quem que vai assumir a equipe econômica dele. E o Lula desconversa. O Lula desconversa e não sei o que, não é assim e tal. Não, eu vou colocar alguém assim, com verbo mais político para comandar minha economia e tal. Perceba como é claro, tudo que a gente está comentando, você vai ver, ó, é exatamente a diferença entre você ser governado pela esquerda e você ser governado pela direita. Acho que isso devia ser simples de entender na cabeça até de um isentão, que às vezes torce o bico, não sei o que, Bolsonaro fala umas coisas que eu não gosto e tal. Tá, mas esquece às vezes a raiva de Bolsonaro, até a raiva que você tem pelo Lula, mas pare e pensa que tipo de sociedade você quer construir, que tipo de sociedade você quer deixar para os seus filhos, que tipo de sociedade você acha que vai dar certo. E perceba como isso daqui, a pauta verde não é só verde. A pauta verde ela também é vermelha, sangue, né, da vida humana. Olha como um dos assuntos que deveria ser, assim, tem alguma coisa mais importante que a vida? Se a gente tá aqui, falando coisa que a gente tá vivo. Meu amigo, pra você reclamar da vida, você tem que estar vivo. Pra você sofrer, você tem que estar vivo. Tem uma coisa melhor que viver? Eu desconheço. A coisa que deve ser mais cara pra qualquer cristão é ESG. É ESG das ideias. Na verdade, o oposto, né? O meu corpo, minhas regras. Então para e pensa, olha o que está em jogo nas eleições de outubro de 2022. Mas talvez você ache que não, que isso é um direito, que você discorde de mim em diversos pontos. Mas exemplo, a gente está vendo aqui algumas notícias, alguns fatos, algumas análises. E eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, independente se você gostou ou não, compartilha esse vídeo e manda para aquelas pessoas que não acompanham política todo dia. Fala, cara, assiste esse vídeo aqui, esse vídeo é interessante. Eu acho que vai trazer a tua mente para tu refletir sobre alguns temas que vão além dessa política diária do dia a dia. Compartilha, não vai cair todo mundo, manda pro amigo teu, que às vezes não assiste, vez outra. Mais que eu peço. E além disso, óbvio, se você gosta do meu trabalho, pode se tornar membro do canal, pode me apoiar pelo Patreon, mas sem sombra de dúvidas, a gente se vê amanhã. Fui, galera.